Boa noite a todos, caríssimos irmãos, e que a paz de Jesus esteja conosco. Ora, nós temos para hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 3, Jesus diz o seguinte: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Aos pobres de espírito que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-lo ao alcance de todos. Vós, encarnados, que vos achais em provas e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-lo brilhar por vós. Bom, isso é uma parte de uma mensagem dado pelo Espírito Constantino em 1863 em Lacordaire. A mensagem é longa, eu não vou... Estão me pagando para falar, não estão me pagando para ler, né? Mas qualquer coisa depois a gente dá uma continuada aqui, porque há muita coisa importante. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é isso. Não dá mais margem a que a gente interprete de forma errônea o Evangelho. Os pobres de espírito são os humildes, não são os bobos, não são aqueles que nada conhecem. Através dos tempos, se a gente olhar há 2000 anos, nós tínhamos tudo que era tipo de criminoso, de colarinho branco e de violência mesmo. E hoje nós temos exatamente a mesma coisa. Então me perguntam, em que é que o mundo mudou? Ora, o mundo está mudando, mas não esperemos que as coisas se transformem, porque estamos num planeta de provas e expiações. Essa é a grande questão. Então os espíritos, que à medida que vão evoluindo, vão saindo daqui. Aqueles que vêm de outros planetas, inclusive planetas primitivos ou até de planetas de expiações e provas, etc., vêm para aqui para continuar a sua caminhada. Nós temos aqui espíritos de toda a espécie, em termos, né, de evolução espiritual. Assim como na questão material também. Mas temos espíritos iniciando a sua caminhada, vamos aqui para tribos, aqui na América do Sul principalmente, vamos para os confins da África e vamos ver povos ainda aborígenes, indígenas, povos que não conseguem ainda integrar-se a uma sociedade civilizada. Ora, esses são os espíritos que estão chegando aqui e vão ter o seu progresso. Nós aprendemos desde o início que a Terra é uma escola. E como escola nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ano, o quinto, sexto, sétimo, oitavo, fundamental. Depois vamos passar para o ensino médio e depois vamos para o superior. Quando nós chegarmos ao ensino superior, aí está na hora da gente mudar de planeta. E muitos dos espíritos que por aqui passaram já estão em outro lugar. Então aqui nós temos este tipo de espírito em evolução, espíritos que estão conhecendo o mundo. E Jesus coloca como pobres de espíritos aqueles que já conseguiram atingir o ápice daquilo que ele chama de humildade. E esse espírito aqui, Lacordaire, que, pelo visto, era um desses pobres de espírito, aqueles que se resignaram. Nós, acabei de dizer, estamos num mundo de expiações e provas. E as provas, veja, a gente não vem ao mundo para expiar.
O fato de nós, porventura, termos que espiar alguma coisa é consequência de erros, de enganos que a gente vai cometendo ao longo do tempo. Mas a gente vem para aprender. E como todo aprendiz, como todo aluno, vai chegar um momento, vai ter que fazer a prova. Ele aprendeu, a gente vem aqui para uma mesa de reunião, vamos discutir sobre o Evangelho, vamos discutir sobre os ensinamentos de Jesus, que são só 2, né? Coisa mais simples que tem, sabe, toda a literatura se resume nisso, são 2 ensinamentos de Jesus: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando a gente conseguir fazer isso, pronto, a gente não precisa mais nada, né? Então são só 2. Na medida em que nós nos reunimos, estudamos isso afinco, nós adquirimos a teoria. Depois nós vamos colocar em prática, e a prática é extremamente difícil. Eu costumo dizer que viver evangelicamente é a coisa mais fácil do mundo. No entanto, conviver evangelicamente é a coisa mais difícil do mundo. Aliás, viver evangelicamente, se eu for um eremita, vou lá para o meio do mato e não vou ter ninguém para brigar, né? Mas olha o que Jesus disse: não apenas aquele que faz, mas aquele que pensa. E normalmente o nosso pensamento às vezes vai longe. O pensamento é ação não materializada. Qualquer indivíduo, para fazer, seja o que for, um relógio, um quadro, etc., primeiro ele idealiza na sua mente o artigo que ele quiser fazer, e depois vai colocar em prática. Portanto, o pensamento é aquilo que determina tudo quanto nós vamos fazer, em tudo quanto vamos progredir. Então, o pensamento é muito importante. Por isso, Jesus também nos esqueceu: orai e vigiai. Vigiai o quê? Os pensamentos, para não cairdes em tentação. Para quê? Para que a gente chegue a essa pobreza de espírito. Porque o que mais vemos na realidade neste mundo é o orgulho. O orgulho ainda é aquilo que não nos permite galgar mais degraus. Por quê? De alguma forma, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos adquirindo certos vícios. E esses vícios que adquirimos são muito difíceis de ser retirados. Veja, eu sei desde o início em que vim para o mundo, ou que comecei a vir para o mundo, que o propósito da minha luta é ser feliz, atingir a felicidade. No entanto, para atingir essa felicidade, eu tenho errado em demasia. Por quê? Porque a busca incessante da minha felicidade individual me leva ao egoísmo. E o egoísmo é o filho predileto do orgulho. Não há orgulho sem egoísmo. Porque eu sou egoísta porque quero as coisas para mim para ser feliz. Não consigo imaginar, porque estou em crescimento, que a minha felicidade, ela não está dentro do meu círculo, ela está fora do meu círculo. Então, quando Jesus busca o exemplo do óbolo da viúva, né, e que diz, olha, estavam juntos no gasofilácio, e aquela mulher que coloca apenas uma moedinha, ele usa como exemplo para dizer aos seus discípulos: mais deu esta mulher do que todos os outros que passaram juntos. Veja, ele não condiciona a doação ao montante que se dá, mas ao coração, o sentimento com que aquela mulher se despoja de tudo quanto tem para fazer alguma coisa em prol do próximo. Veja, ela deixa de ser egoísta porque ela não tem mais nada. Então ele mostra que ali, ela, para fazer aquilo, ela se despoja do seu egoísmo para ser feliz. A gente já viu, por exemplo, quando a gente se sente útil a alguém, é quando sentimos a maior das felicidades. Eu vou contar uma história para vocês, um fato que aconteceu comigo, e não conto isso de forma nenhuma por orgulho, porque aquilo que me levou a fazer alguma coisa não foi a predisposição ou amor a alguma coisa. Aqui há alguns anos, não há muito tempo,
Eu morava aqui na rua Barão do Paranapiacaba e eu ia todos os dias à padaria ali na Conselheiro Nébias com Alios Gama, buscava o meu pãozinho, sentava no balcão, tomava um café e vinha embora. Um certo dia, eu saí da padaria e já conhecia todo mundo, então brincava, cheguei no caixa, diz a moça para mim, tira todas essas moedas aí, põe as moedas aí, e eu paguei tudo em moeda, coisa que normalmente eu não gosto de fazer. Era um dia chuvoso como hoje, assim essa chuvinha de Santos, né, chata pra caramba, né, e à medida em que eu venho embora, quando eu vou atravessar ali a rua Rodrigues Alves, os carros estavam passando, o sinal estava aberto para eles, e eu tive que esperar. E aí, o carrinheiro, senhor, e falei, nossa senhora, essa hora, pelo amor de Deus, mas não dava para atravessar, eu tinha que atender o homem. Veja, e ele disse, senhor, o senhor pode me ajudar com alguma coisa? Eu, para ele ir logo embora, para não me chatear mais, fui pegar no bolso R$1, que era R$1 ou R$2. Quando eu peguei no bolso, não tinha. Eu tinha deixado todas as moedas na padaria. E aí, quando eu olhei assim, uma nota de 10, caramba, eu sou português, descendente de judeu, bisneto de um judeu, de um rabino, mas ele já tinha visto 10 contos. Olha, minha cara, eu não sei o que me deu naquela hora, porque eu sou que nem o senhor Samuel Blaisten, né? Prejuízo na bolsa nunca. E eu dei os R$10 para ele, pum. E ele me disse, nossa, eu vinha de lá conversando com Deus, Senhor, se tu existes, tu vai resolver meu problema hoje. Eu estou com um problema, Senhor. O Senhor está resolvendo o meu problema aqui. Eu estou com aquela criança ali na cadeira de rodas, não consegui vender meu papelão porque está chovendo, está molhado, e eu preciso deixar meu filho num hotel de R$15 para passar a noite, porque senão a assistência social vem e me tira o menino. A criança andava com ele ao lado do carrinho de cadeira de rodas. E aí você vê como é que a minha cara, para onde é que vai? Porque tudo quanto eu fiz foi para ele ir embora. Não estava fazendo caridade com o coração. Mas, veja, naquele momento, a vontade que me dava era tirar o resto do dinheiro que tivesse e dar para ele, porque saber se útil, alguém que estava desesperado, e chega alguém e diz, você resolveu meu problema. Eu já tinha R$7, e eu só precisava de 8. E agora eu tenho dinheiro para colocar meu filho num hotel. As agruras dessa vida, e tamanha era a fé dele, porque ele vinha conversando com Deus, e eu me lembrei daquela passagem em que Jesus fala com o general romano, ele diz, meu criado está doente, vamos lá na tua casa. Senhor, eu não sou digno que entre em minha morada, mas se tu quiseres, assim como eu digo aos meus soldados, vai aqui ou vai acolá, tu has de dizer, há de apenas mandar, e meu servo há de ser curado. Bem-aventurado sejas tu, porque nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. Vai, a tua fé curou o teu servo. Vejam, é aí que está colocada a verdadeira pobreza de espírito, a verdadeira humildade. É neste moço que vem conversando com Deus e diz, Senhor, se tu existes, vai resolver o meu problema. E vinha com a certeza de que resolveria. Nós temos toda a teoria e provavelmente a gente conhece o Evangelho melhor de ponta cabeça. Olha, eu fiz uma reunião durante 40 anos, comecei na evangelização infantil também, né? Fazia toda sexta-feira uma reunião e eu lia um trecho do Evangelho. E então li esse Evangelho 30, 40 vezes. Mas na prática, não. Na prática não consegui ainda colocá-lo
porque todas as vezes que eu fui colocado à prova, o que falou mais alto ainda foi o meu orgulho, ainda foi o meu egoísmo. Agora, o lance é o seguinte, eu sei aonde eu quero chegar, eu preciso chegar e eu sei onde estou errando. Então, temos o primeiro passo. Mas não conseguimos ainda superar essas dificuldades, esses vícios que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Veja, enquanto espíritas que sabemos que tudo se resume à nossa consciência, ao nosso coração. Mas acredito que a grande maioria, 90% das pessoas que vêm ao centro espírita e até dos desencarnados que aqui estão, passaram pela Igreja Católica. Quer queira, quer não, a Igreja Católica ainda é a maior porta de entrada do ser humano para o convívio com Deus. Depois dali ele vai para cá, vai para lá, mas ele entra por ali. Talvez hoje, com a compreensão que temos, a gente diga, por que aquelas vestes, por que os ritos, não importa. Mas aquela é a porta de entrada. Então veja, se nós, dentro desse contexto, conseguimos entender que esse Deus não está nem aqui nem acolá, que Ele está dentro da gente, a gente já não está mais submisso a uma ordem, seja de quem for, já compreendemos que toda a responsabilidade, ela é nossa. Nós é que temos que cuidar de nós mesmos e entender que é no próximo que está a nossa boa ação. Ninguém consegue evoluir olhando para dentro de si mesmo. Essa pobreza de espírito da qual Jesus fala é aquela pobreza de espírito em que o indivíduo, conhecedor de todas as verdades e de toda a realidade, ele consegue entender que o próximo será sempre o próximo. Vejam, Chico Xavier, já viram aquele homem? Era o verdadeiro pobre de espírito. E outros que passaram e que porventura eu não conheci, dizia-me, eu assisti há pouco de tarde um vídeo, Paulo Coelho falando. Paulo Coelho passou por muitos problemas até chegar à situação em que ele está hoje, que está milionário, né? Escreveu um monte de livros, nada dizem, mas são livros de autoajuda, se não ajudou ninguém, ajudou pelo menos a ele, né? Mas ele disse que ele era tido como louco, mas ele era médium na realidade. Nunca veio para a doutrina espírita, não sei porquê, porque conhecedor, um intelectual como ele, mas ele é um médium e de tudo aquilo que ele tem falado ao longo do tempo, mostra realmente o grau de mediunidade que ele carrega consigo. Mas que certa vez ele foi internado numa clínica no Rio de Janeiro, que era tido como louco por causa da mediunidade. E que ele e um outro amigo chegaram um dia e fugiram da clínica. Embora. Sem dinheiro, sem nada, foram parar na Bahia. E chegaram na Bahia sem dinheiro, o que é que iam fazer? Começaram a pedir esmola. Mas chega um ponto que ele diz, o que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus? A minha família está lá no Rio de Janeiro, a minha família pode me sustentar. Né? Vão me dar uma bronca, porque eu fugi da clínica, mas eu vou voltar, não vou ficar aqui que nem mendigo. E precisava então arranjar uma passagem para voltar. E pediram para ele ir a uma instituição, ou informaram, né? Para ir a uma instituição, que nessa instituição uma freira que lá estava poderia ajudá-lo. Ele chegou, essa instituição era comandada por uma freira chamada Irmã Dulce. E disse que quando ela perguntou, qual é o seu problema, meu filho? Eu precisava de uma passagem para ir para o Rio de Janeiro, para ir para casa. Passagem? Pegou um caderninho e ele perguntou, tem dinheiro? Ela falou, dinheiro eu não tenho não. Mas eu vou dar um bilhetinho aqui, você vai na rodoviária, vai procurar essa pessoa que ele vai lhe dar a passagem. Ele falou, pá, eu vou pegar isso aqui, vou chegar e vão me dar uma passagem. E assim foi. Chegou lá, encontrou a pessoa olhou e falou, mais uma? Pô, todo dia, 1, 2, 3 passagens.
mas para essa mulher eu não posso negar. Então, que lhe deu as passagens. Diz o Paulo Coelho que aquele gesto, né, ele chora quando fala de irmã Dulce, aquele gesto foi o que o fez realmente despertar para a religião, no caso dele, para a Igreja Católica. Mas, veja, uma ação fez com que ele despertasse. E tamanha humildade dela, mas, vejam, não é a humildade que ela carrega consigo, mas tudo quanto diz, tudo quanto afirma, acaba sempre por se realizar, porque é ela que manda, é ela que determina. A sua palavra tem poder, a nossa não tem poder nenhum. Porque nós não temos fé. Por mais que a gente diga que tem fé, não temos. É preciso remover. As montanhas não são aquelas que estão lá fora, mas são as montanhas que estão dentro de cada um de nós, para que a gente seja verdadeiramente humilde. Porque quais são essas montanhas? É o orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme, a maledicência. Eu sei que aqui ninguém fala mal da vida do próximo, nem do vizinho, nem nada, mas ainda bem, porque tem muita gente aí falando ainda dos outros, são coisas que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, que se tornam vícios. Esses vícios que, eu falava há pouco, a gente acaba entrando pela Igreja Católica e a gente aprende que por onde andarmos, qualquer problema, a gente se benze. Então, hoje, os espíritas já carregam consigo o Evangelho, mas se passarem na frente de um cemitério, ainda vão se benzer. Pelo sim, pelo não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas então, vamos nos benzer. Hoje nós sabemos que fazer o sinal da cruz no nosso corpo não vai resolver problema nenhum. O problema se resolve através da nossa mente. Somos nós que, através da mente, podemos condicionar as coisas que existem ao nosso redor ou não. A gente sabe que a espiritualidade está aí. Segundo Emmanuel, nós somos 44 bilhões de espíritos evoluindo na Terra. E temos aqui reencarnados apenas 8 bilhões. Mas para cada um desses 8 bilhões existe um anjo da guarda, então já somos 16. Quantos estarão no umbral? Ou quantos estarão nas esferas superiores? Então, somos 44 bilhões de espíritos aqui buscando a evolução. É muita gente, é muito espírito. E nós precisamos fazer essa nossa caminhada, porque Jesus nos promete que ia preparar-nos um lugar. Vejam, esse lugar está pronto. E está pronto para cada um de nós, com o nosso nome. O meu está lá, Fefe, sou eu, ele me chama assim. E a gente sabe que nenhum de nós vai ganhá-lo de assalto, mas continuamos teimando em não querer fazer aquilo que temos aprendido. Imagina se um engenheiro, né, que estudou durante anos para fazer um curso de engenharia, mas quando for fazer o primeiro cálculo do edifício, ele diz, não vou aplicar aquilo que eu aprendi, eu vou mudar um pouquinho essas coisas aqui. O que é que vai acontecer com o prédio? Vai cair, vai ruir. Imagina um médico, né? Eu aprendi nas aulas de anatomia que eu teria que fazer, mas não, eu vou mudar um pouco e vou cortar uma artéria para ver o que acontece. O paciente vai morrer. Agora, nós, enquanto espíritas, ou enquanto indivíduos que sabemos que estamos buscando a evolução, aprendemos tudo, mas não conseguimos colocar em prática. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Porque quando Jesus lhe diz assim, quando perguntam a Jesus, Senhor, por que falas em parábolas? Ele diz, olha, porque a vós vos foi dado a capacidade de entender, mas eles não. Então, se aqueles que não conhecem, não têm responsabilidade pelos erros que cometem, mas aqueles que conhecem têm. Quando Sodoma ia ser destruída, vejam, aquela conversa, né, com Deus, já não sei quem era, acho que era Salomão, Senhor, mas não, era um outro espírito, Senhor, mas vais destruir a cidade? E se houver ali 50 espíritos bons, homens de bondade? Se houver 50, eu não vou destruir, não. Bom, talvez não existam 50,
Mas se existirem 40, ainda assim, se existirem 40, eu não vou destruir a cidade. E ele pensa mais um pouco, acho que no meio de tudo aquilo não tem 40 pessoas boas. Até que ele chega, vai diminuindo, vai chegar a 5, diz, se houver um homem justo naquela terra, eu não vou destruí-la, porque Deus não vai destruir nada daquilo que tenha criado. Então, se há um justo, tudo continuaria igual, mas não existia. Por quê? É pela responsabilidade que cada um tem. Quando Jesus fala abertamente sobre este tema, e fala, ai de ti, Corazim, ai de ti, Tiro e Sidom, porque ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que aqui aconteceram, certamente não estariam na condição que têm. Agora, eles não têm responsabilidade, mas vocês têm. Betsaida tem a responsabilidade, e nós temos, o conhecimento, não cabe mais desculpa, esse é o grande problema. E a gente sabe que vai desencarnar, né? Ninguém quer pensar nisso, mas nós vamos morrer. Então a gente fica aí se preparando, vai na academia, vai acontecer que a gente vai ser um cadáver mais bonito, mas todo malhado e tal, mas vai ser cadáver do mesmo jeito. Então a gente vai desencarnar, a gente vai, na essência da palavra, nós vamos morrer, ninguém vai ficar aqui, né? Todos nós viemos e a gente vem com data de vencimento. Quando chegar na data de vencimento, a gente vai embora. E a gente se preocupa demasiadamente com esta vida, e a gente se prepara desde a nossa mais tenra juventude, para quê? Para ter sucesso na vida. No entanto, o sucesso que a gente precisa alcançar é o sucesso do espírito, porque esse nos leva à felicidade. Não quer dizer que a gente faça apologia à dor e ao sofrimento, pelo amor de Deus. Ninguém aqui é masoquista, ninguém quer sofrer, pelo menos eu não. Jesus Gonçalves, por exemplo, quando eu chego diante do espelho, Senhor, se eu tiver devendo mais alguma coisa à lei, manda tudo nessa encarnação. Deus mandou mais um câncer para ele, mas eu não falo isso, nem me atrevo a falar isso para Deus. Pelo contrário, falo, se tiver mais alguma coisa para mandar, manda devagarinho, lenta, gradativamente, sem pressa, porque a gente tem toda a eternidade ainda para resgatar tudo isso. É bom não sofrer muito, né? Jesus Gonçalves não, ele tinha consciência daquilo que precisava, então pede, mas ele tinha forças para suportar, nós não temos ainda. Nós ainda blasfemamos, nós ainda questionamos Deus, Senhor, por que eu? Não, Senhor, por que as coisas acontecem comigo? Não entendemos a dor do próximo, não entendemos que as nossas dores são exatamente iguais às dores do próximo. Ah, mas aquele jovem, ele está sofrendo apenas porque terminou um namoro, olha, chorando para todos os cantos. A dor é dele, e a dor é uma dor tão pesada quanto a nossa para pagar um boleto, por incrível que possa parecer. Porque cada um dentro da sua faixa de dor e sofrimento e da capacidade que tem, porque o término do namoro pode levar um jovem a suicídio, como quantas e quantas vezes já não levou. Nada a ver com Romeu e Julieta, tá? Porque aquilo é romance. Mas na vida real, então os problemas deles são difíceis, são duros, assim como os nossos também são. Pagar boleto também não é fácil, mas a nossa felicidade é a gente conseguir pagar o boleto, né? Mas nós viemos com muitos boletos também do mundo espiritual para pagar, consequência de erros que temos cometido e de más interpretações que temos feito de todos os ensinamentos que nos têm sido dados. Agora, se somos nós que vamos olhar para o espelho e somos nós que vamos fazer o nosso julgamento, ai de nós. A gente vai se questionar, vai dizer, por quê? Por que eu fiz essa besteira? Como as besteiras que às vezes a gente faz na vida, a gente questiona, por que eu fui fazer isso? Por que eu gastei demais no cartão de crédito? Por que eu fiz isso? Do ponto de vista espiritual vai ser exatamente a mesma coisa. Senhor, eu sabia que não podia ter feito, mas eu fiz. Mas Deus, que é infinitamente misericordioso, é também infinitamente justo. Então Ele, com toda certeza, dar-nos a possibilidade de repararmos tudo quanto fizemos, mas nada daquilo que temos feito ao longo do tempo há de ficar impune.
porque tudo é responsabilidade nossa. Nós vamos chegar ao mundo espiritual e às vezes vamos ficar felizes por todas as vitórias que nós alcançamos. E não vamos dar o crédito para ninguém, não. Fomos nós. Olha, graças a Deus eu fiz, eu consegui. Mas as derrotas também são nossas. Também não vamos dizer, sabe por que eu errei? Foi porque o fulano... Não tem essa. Fomos nós que erramos porque nós assim nos submetemos ao erro. Porque o erro só existe quando temos a consciência de que ele é erro, senão não existe. Eu me lembro quando eu era criança, eu ia falar pequeno, mas ficava chato, né? Porque pequeno eu continuo, né? Quando eu era criança eu escrevia meu nome, Fernando Martins, eu escrevia Martins. E a professora, ela me deixou escrever praticamente o ano inteiro Martins, não colocava o N. Eu não sabia que era erro, então eu continuei no erro. Um dia ela me chamou e disse, olha, aqui falta uma letrinha pequenininha, né? Um Nzinho, filhinho. Aí eu entendi, sabe? Até ali, para mim não era erro, eu estava fazendo tudo certinho, todo cheio de orgulho, porque eu estava conseguindo escrever meu nome completo. Então, aquilo que nós não conhecemos, não seremos responsabilizados, mesmo que a gente venha a cometer erros. Mas aquilo que sabemos, então, para isso não haverá desculpa, de jeito nenhum. Porque deixamos de fazer aquilo que sabemos ser correto e traímos os nossos próprios princípios. E a coisa pior que pode existir é trair os nossos princípios. Por quê? Porque estamos mentindo para nós. E não dá para mentir para nós. Nem dá para mentir para Deus. Porque Deus está dentro de nós. Está em cada um de nós. A sua essência está em nós. Então não há como ludibriar. É daí que ele, então, dentro desta linha que é a justiça infinita, há de fazer com que a gente volte ao ponto de partida, pegue a estrada de novo e faça então aquilo que é correto. Sempre haverá uma oportunidade de repararmos o erro. Certa vez me perguntaram, qual é o maior crime que se pode cometer? O maior crime seria o suicídio. Ora, se até para o suicídio existe remédio, né? O indivíduo vai sofrer, vai para o umbral, é dolorida, né? A passagem dele no umbral, quando é o caso de suicídio, mas ele terá a oportunidade de resgatar esse débito. Certamente vai ter problemas, vai vir doente, etc. Mas haverá o erro. Mas de outra forma, quando a gente diz, porque a vida é o bem maior que nós temos neste mundo. Mas a riqueza do bolo, né, ela é o amor. Porque se a vida é a coisa mais importante que temos, que é para crescermos, e é o veículo que precisamos para evoluir aqui, veja, só por amor, nos é lícito tirar essa própria vida. Portanto, o amor é o bem maior. Porque Jesus, quando se entrega a uma cruz, ele se entrega por amor. E cada um de nós, se pensarmos na nossa própria vida, qual seria a única forma em que a gente daria a nossa vida? Pela vida de um filho. Com toda certeza, se meu filho estiver em perigo, um dos meus filhos, que são um monte, são 4, né? Tudo homem bonito assim que nem eu, se um deles estiver em perigo, com toda certeza, eu vou me lançar ao abismo para salvá-lo. Ainda um amigo me dizia que estava ele e a mãe doentes no hospital com Covid, e a mãe rezava, pedia a Deus, me leva, Senhor, mas não leva meu filho. Então entrego a minha vida, eu troco a minha vida pela vida do meu filho.
Por amor, a gente faz essa negociação, ou tenta fazer essa negociação, porque para Deus, com Deus não se faz negociação. Há uma lei que é imutável, que a gente sabe perfeitamente, ela não vai ser mudada ao nosso bel prazer, mesmo porque quando viemos ao mundo, viemos com a nossa vida todinha programada, todinha. A gente aqui chega e muda muita coisa, né? Há num livro de André Luiz, por exemplo, em que uma moça, um espírito, vai reencarnar. E quando vão fazer o projeto do corpo dela, ela começa a olhar. Beleza, um corpo maravilhoso, bonito. Ela olhou assim e falou, não, pelo amor de Deus, não, eu vou me perder com esse corpo aí. Ó, dá uma entortada aí nesse nariz. Uma orelha puxa para um lado e tal, na coluna, põe uma dorzinha aí, pelo amor de Deus. E assim ela veio, ela escolheu. Chega aqui, olha no espelho, meu nariz está torto, vou no doutor para endireitar. Né? Ah, você tem um problema na coluna, eu vou ter que resolver, vou fazer acupuntura. Sabe? A gente programou lá, chegar aqui não aceita, porque nós tivemos a oportunidade de programar. Onde está a nossa humildade? Onde está a nossa certeza de que Deus está no comando? Sabe, não é cada um de nós, claro, cada um de nós, à medida em que podemos entender ou podemos não entender, cada um tem que fazer a sua reflexão. Mas quantas e quantas vezes, diante de tudo quanto nós temos, diante do conhecimento que a gente tem, a gente passa por um momento determinado e diz assim, meu Deus, eu não acreditei que Deus estava comigo. Claro, porque estamos também desenvolvendo a nossa capacidade até na fé. Vejam, quando Jesus estava dias antes, acho que horas antes de ser preso, disse, Senhor, por que me abandonaste? Afasta de mim esse cálice. E é por isso que às vezes eu digo, bom, se a gente às vezes reclama um pouquinho e se acha até, acha que existe a ausência de Deus, pô, se o próprio Jesus chegou a esse ponto, quanto mais eu que sou uma ínfima parte daquilo que ele é. Né? Claro que as dores dele foram tremendas e sem culpa, né? Porque ele não tinha culpa nenhuma. Mas vejam a grandeza, porque ele conhecia a verdade, conhecia tudo quanto teria que passar. Ele diz, cada um que quiser, carregue a sua cruz e que me siga. Quando ele carrega essa cruz pela Via Crucis até o Monte Calvário, há um momento que ele não aguenta mais. Há um momento em que ele cai, e sangrando, porque ele vai sendo chicoteado ao longo do caminho. E aquelas pessoas que à entrada de Jerusalém abanavam os ramos, né? Porque a gente comemora aí o domingo de Ramos, e diziam Hosanas eram as mesmas que estavam ali a cuspir nele, a atirar pedras, a ofendê-lo. Mas há um momento em que o soldado, assim conta o Evangelho, chama daqueles que o seguia e diz, olha, ajuda o homem a carregar a cruz. Senhor, eu? Não, eu não tenho nada a ver com isso. Pega a cruz e leva a cruz contigo. A grandeza de Jesus era tão grande, que ali estatelado no chão, sangrando, colocando vinagre nessas feridas para que o sangue estancasse, aquele homem ajuda a carregar a cruz, provavelmente uns 100, 200 metros, não mais do que isso. E há um momento em que ele, em desespero, também se deixa cair com a cruz, mas ele se levanta, porque afinal de contas tinha sido pouco tempo ou um espaço curto em que ele tinha carregado a cruz. Foi o suficiente para que ele se tornasse um santo. Porque quando ele cai e se levanta e que a multidão continua a espezinhar Jesus, continua a cuspir nele, continua a jogar pedras, é ele que se torna defensor daquele que ele não queria ajudar a carregar a cruz. Então Jesus, cada um que quiser seguir-me, que carregue a sua cruz. Então, a vida não será fácil para ninguém, porque por causa do conhecimento que a gente tem. E a partir do momento em que temos o conhecimento, se a dor bate
à nossa porta, nós já entendemos o motivo pelo qual está ali. Já entendemos que ninguém é responsável pelas nossas ações e que ninguém vai sofrer por elas. Somos nós que temos que caminhar e ter a certeza de que a cruz é nossa, mas que carregando essa cruz nós chegamos à vitória, porque assim Jesus nos promete. E eu quero, ele diz que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se há de perder. Eu tenho certeza de que, sim, nenhum de nós vai se perder, uns vamos demorar mais tempo, outros vão demorar menos, mas nenhuma das ovelhas se há de perder. Olha, então ele continua a ser o pastor. Então, ele continua aqui perto da gente. E como ele disse há 2000 anos que conhecia as suas ovelhas pelo nome. Então, a gente sente um Cristo, um Jesus tão longe, tão além de nós. Mas não, ele disse que conhecia cada um de nós pelo nome. É nisso que a gente tem que se pegar. Porque além de um protetor, além do anjo da guarda que nós temos, Jesus continua no comando. Ele continua a ser o pastor que a gente espera que seja, porque conhece a cada um de nós pelo nome. Foi preparar-nos o lugar e espera apenas uma coisa, que a gente se torne pobre de espírito, que a gente se torne humilde o suficiente para engrenar essa caminhada com a cruz que compete a cada um de nós. Entender que ela não é a responsabilidade nem de A nem de B, que é a responsabilidade nossa. Mas que há um mundo tremendo em busca de conhecimento, porque a busca do conhecimento é dolorido. Veja, se a gente for ensinar uma criança de 3, 4, 5 anos a fazer uma conta de 1 mais 1, vai ser difícil ela entender que 1 mais 1 são 2. Se eu passar para 2 vezes 2, então vai ser um problema sério para essa criança. E nós somos o quê? Do ponto de vista espiritual, somos crianças. Estamos aprendendo. Então, todo aprendizado é dolorido. Por isso a gente passa por um problema. Esse problema é difícil. Esse problema foi difícil de ser resolvido. Meu Deus do céu. Mas conseguimos superá-lo. Porque Deus não dá um fardo mais pesado do que forças nós temos para carregá-lo. E quando a gente, daqui a 1 ano, 2 anos, olharmos para trás e estamos num problema maior ainda e diz, por que eu sofri tanto por aquele que foi tão fácil? E esse aqui agora que está sendo difícil. Por quê? Porque o caminho em busca da nossa vitória somos nós que estamos a fazê-lo. Então, até ali era um caminho desconhecido. Nós passamos por ele e aprendemos qual é o caminho a seguir. E agora, neste momento, o que há pela frente ainda está por descobrir. Estamos hoje tentando bater esse caminho a pés descalços. Não há nada à nossa frente. E nós, de pés descalços, nós temos que seguir adiante, em busca do desconhecido. Mas tendo a certeza de que temos conosco toda a gama de espíritos preocupados conosco, que são estes, pobres de espírito. Esses pobres de espírito são estes que estão preocupados com a nossa caminhada. E sim, eles vão nos ajudar a seguir adiante e alcançarmos então a vitória que nós tanto queremos e possamos então ocupar o lugar que Jesus disse iria preparar-nos. Já me adiantei. Muito obrigado a todos. Até a próxima, se Deus quiser.